Igual? Tá bom? Tá. Olá, bom dia, lindo dia. Obrigado, Senhor, por este tão belo dia. Segunda-feira, 7 de dezembro, mais um ano indo para o seu fim, mas contei os meus dias, vi que foi um ano proveitoso, tem sido, não concluiu ainda, não fechamos o ano, mas graças a Deus, a única coisa que fica uma interrogação, pois olha, não sei se vai contar na história isso, é que essas medidas agora proíbem comemorações. Então, quem teve os seus dias de aniversário dentro de medidas mais rígidas que proibiu a comemoração, essa resposta eu não sei ainda, eu não tenho. Será que a gente não vai somar esse ano? Se foi proibido as comemorações? Eu estou brincando, viu? Eu ia comemorar, mas como as medidas não permitem, então eu não vou somar mais um ano. Vou continuar com a mesma contagem. Então vamos brincar um pouco com a vida, mas é isso aí mesmo. A gente, infelizmente, só dá valor quando se pode comemorar. Quem pensa assim, eu acho que não está pensando da melhor maneira. A melhor maneira é a gente tirar até das dificuldades lições. Inclusive, nós vivemos resultados. É como nós reagimos às situações, às crises, como nós reagimos às oportunidades, como nós reagimos até mesmo àquilo que a gente não entende. Falei um dia desses que o que faz a diferença na nossa vida é como é que a gente reage àquilo que não entende. Bom, nós temos que checar a fonte, porque o ser humano ele demora para construir o saber, a ter experiências, a se formar, a estar preparado, qualificado. Então ele demora, mas enquanto ele não sabe, ele tem que checar a fonte. Se a fonte é fidedigna, temos sim o dever de aceitar, nos submeter. Mas se a fonte não é fidedigna, você precisa trabalhar suas convicções para ter soluções melhores, para ter razão até por não fazer parte. E uma coisa interessante aqui, vamos levar para o lado espiritual. Eu, enquanto não conhecia a Bíblia, eu ignorava o poder, a sabedoria, a cultura, as verdades que estão na Bíblia. Mas quando comecei a ouvir verdades que contrariavam a minha maneira de ser, contrariavam e até confrontavam o meu caráter, meu comportamento, minha maneira de ver a vida, eu, como para ignorante não sirvo e para bobo também não, eu fui a fundo. Será que é isto mesmo? Pois é. E assim é que eu fui construindo minhas convicções, minha firmeza de mente, minha maneira de ver a vida e minha filosofia de vida também. Então nós vivemos resultados de nossas escolhas.
Mas precisamos também nos habilitar, nos qualificar, nos preparar para saber fazer escolhas. Nós temos que tomar cuidado, porque cada escolha, ela traz resultados. Por exemplo, depende do tipo de escolha que você faz, você desenterra o seu passado, ou você se torna melhor no presente, desfruta melhor, tem momentos de satisfação no presente. E tem escolhas que são verdadeiros investimento de futuro, preparo para o futuro. E como todos sabem que a vida nos oferece confortos e desconfortos. Quem só busca o conforto, se prepare. A vida oferece os dois. E nós temos que conscientemente escolher às vezes situações que não são confortáveis, mas são preparos para a vida, são experiências novas, são investimentos, são segurança, proteção, são preparos para a qualificação. Porque tudo o que a gente precisa não vem de graça. Tudo que está em falta e que você vê que precisa adquirir, tudo tem um custo. Mas aquilo que são escolhas pessoais, de trabalhar a mente, treinar o seu pensamento, ter domínio próprio, desenvolver a inteligência emocional, reconstruir aquilo que está em falta, se desconstruir coisas que aprendeu de pessoa errada, hábitos errados, costumes, e infelizmente essas coisas a gente nem se apercebe quando vê estar num comportamento automatizado. Eu não quero, eu não gosto, e coisa e tal. Isso é quando a pessoa usa sentimento, usa a vontade da velha natureza, a vontade do corpo, a vontade do homem natural. E nós precisamos entender que nós passamos por 3 tipos de homem. O homem natural, que não conhece a Deus. O homem carnal, que teve apenas o espírito ressuscitado, o seu espírito foi salvo, teve os seus pecados perdoados, teve o seu passado cancelado, mas ele é um carnal, ele não tem ainda o domínio do espírito na vida, ele ainda faz a vontade dele, desejos dele, e às vezes cria desejos até espirituais. Olha, Tiago fala sobre isso, no capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: de onde vêm as guerras que há entre vós? Porventura não vem de vossos desejos? Cobiçais e nada tendes, viveis a lutar e a fazer guerras. E aí fala, e ainda pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para esbanjardes em vossos deleites. O sonho de sua vida é um deleite? Ou é um projeto de você ser solução, de você ter condições, de você superar os limites da naturalidade e ir para um sobrenatural? A gente supera os limites da naturalidade quando a gente, dentro do que sabe, aplica, mas tudo havendo um propósito de reino na vida. O sobrenatural é a graça de Deus na sua vida que faz com que o seu natural se sobressaia, tenha resultados relevantes, resultados diferentes. Há dias eu venho falando
que nós necessitamos sim desenvolver as virtudes, e existem virtudes para a vida, as grandes virtudes que constroem a nossa vida, que agregam na nossa vida e começam a fazer a diferença. Uns são virtuosos numa área bem exterior, bem visual, outros têm virtudes que só o transcurso dos anos que vai mostrar um tipo de virtude chamado persistência, chamado resiliência, chamado firmeza, chamado convicção, chamado amor, chamado prudência. São tudo virtudes que, se existe a prática disso, a vida vai devolver. Mas a maioria das pessoas estão tão vazias que precisam já para hoje. Precisam a paz para hoje, o perdão para hoje, precisam a bênção para hoje, precisam um novo ânimo para hoje, porque esgotou, não há reserva, não há crédito, não viveu uma vida construindo seus fundamentos, as bases de sustentabilidade. Por isso que o sábio, o prudente, até mesmo antes de ele começar qualquer projeto de vida, ele avalia até onde eu posso ir, terei disposição para encarar as dificuldades. E uma coisa interessante, e é justamente quando as coisas começam a dar certo, se levanta inimigo da onde a gente nem espera. Não pense que as pessoas que se aproximam de nós desejam a nossa prosperidade. Não, as pessoas que se aproximam de nós desejam usufruir do que nós já temos. Mas eles não se alegram com a prosperidade, com a projeção, com a honra, com o destaque. Exatamente isso. Então, meu querido, minha querida, tudo começa por escolhas. Mas as escolhas não é simplesmente ver qual é o melhor no momento. Para se saber fazer sábias escolhas, precisamos ter uma visão da vida. Visão da vida. E a vida é eterna. O corpo tem validade. Tem um tempo de vida terrena. Mas a vida que está dentro desse corpo, que está no seu espírito, que está na sua alma, na sua faculdade do saber, essa é eterna. E é preparo para isso, porque eu vou fazer uma trajetória, contar um pouco da trajetória, porque quem tem uma visão mais completa da vida nunca se aposenta, nunca para. Ele se adequa. Porque é o seguinte, toda verdade, ela é uma verdade. E essa verdade irá te julgar um dia. Ou irá te recompensar. Sim, ela irá retribuir. Nós temos fases. Então aprendamos a viver cada fase. Eu sei que o corpo no começo tem uma vitalidade, e depois chega lá, depois que entra, a capacidade do corpo vai diminuindo, mas a capacidade da mente, do saber, as experiências da vida vão aumentando. E aí o que se vai fazendo então? Se adequando, para não desgastar, não destruir, e não chegar ao ponto do corpo não servir para nada, que o seu corpo mantenha, que seja saudável,
e mantenha a sua alma viva, o seu espírito vivo também. Mas se você achar que é só pelo corpo que você vai resolver tudo, não. Seu corpo é o veículo de sua alma e de seu espírito. Ao tempo de usarmos todo o esforço para o material, ao tempo de construir e melhorar a capacidade intelectual. Quando se é mais novo, se usava a força. E depois que a vida vai queimando e diminuindo as energias, se usa os esforços do saber. Se esforça em saber como fazer, como não parar e como também estar sempre ocupado. É dessa maneira. Há muitos, eu não posso mais, eu tenho problema disso, problema daquilo, e acha que se fazendo de coitadinho a vida se torna mais leve. Engano. A vida oferece confortos e desconfortos. E é à medida do momento que se vive que se vai aprendendo. Então, entendamos que nós vivemos os resultados de nossas escolhas. O apóstolo Paulo fala algo interessante em Romanos capítulo 6, verso 16. Ele diz assim: não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servos para lhe servir, para lhe obedecer, sois servos desse mesmo, a quem obedeceis. Agora vamos lá. Exatamente é a quem e ao que obedecemos é que nos tornamos servos. Se você obedece à inclinação do pecado, que dá espaço para a operação do pecado na sua vida, para a ação do pecado na sua vida, você é servo do pecado. Mas se você se oferece para amar, servir, para ser solução, para fazer parte da solução, você é servo da justiça. E quem serve à justiça, e quem pratica a justiça, Deus fará sobressair aquilo que você pratica. Sabia que Deus faz sobressair o que você pratica? Se você pratica a justiça, sua vida estará sendo produtiva numa linha proveitosa, construtiva, que serve de exemplo, de modelo. Então, o Senhor é quem faz sobressair. E aqui Paulo está dizendo que aquele a quem você se apresenta para servir, você se torna um servo. O servo recebe a recompensa do serviço que presta. E aí? Mas ele também conclui no versículo 23 do capítulo 6 de Romanos, que quem é servo do pecado, que tome cuidado. Servo é aquele que, desculpe, está a serviço. Eu sou servo de Deus, eu sirvo a Deus. Então minha dedicação, meu amor, a minha maneira de ser, de servir, é para alguém. Mas eu pergunto,
E quando a pessoa serve ao pecado, que se aproveita das fraquezas da carne, das ambições da vida, dos enganos ideológicos, está servindo a quem? E aí? Estou com a minha garganta desgastada. É todos os dias, né? Mas o que eu vou fazer? Só água lubrifica e acalma ela. Mas não é coronga não, viu? É falta de água mesmo. Passo muitas horas, às vezes, distante de um copo e falando muito. Mas voltamos ao assunto. Aquele a quem você se apresenta para servir, você é servo. E agora vamos ver o que você serve. Você como comerciante serve um produto bom? Você como empregado serve uma mão de obra boa? Você como amigo serve para ser um amigo leal, fiel, confiável? Você como pai, que pai está sendo? A maneira que você trata seus filhos é uma forma de servir. E se você trata da maneira errada, você está servindo ao pecado. E se você trata da maneira certa, está servindo à justiça. Você como cidadão, a maneira que você vive, te está servindo. E a maneira que nós servimos, nos tornamos servos, ou de Deus, ou de coisas erradas. Exatamente. É a maneira que nós servimos, que nós, sem querer, sem nos aperceber, nós estamos deixando as pessoas verem de quem somos servos. Os que escolhem o mal são servos do pecado, da malignidade, da corrupção, do engano. Os que fazem o bem são servos de Deus, servem ao bem, servem ao próximo, servem à sociedade, servem aonde estão. Então, meu querido, olha o que diz aqui. Aquele a quem você se apresenta para servir, você é servo. Antes de encarar qualquer desafio, veja a serviço do que esse desafio está. Tenho pena dessas autoridades que criam medidas malignas. Essas atitudes e essas medidas são manifestações de serviço que estão prestando. E agora eu pergunto, quem determina e cria leis erradas, medidas erradas para prejudicar o próximo, ele está a serviço de quem? Está servindo quem? O pecado ou a justiça? Exatamente. Porque 3 coisas Deus requer do homem, se o homem quiser agradar a Deus. Que o homem pratique a justiça, que o homem ame a benevolência, ame o bem, e que o ser humano ande humildemente com Deus. Que não tem como nós nos levantarmos contra Deus e reclamarmos. É tão clara e é tão grande a distância do homem com Deus.
é que nem o barro e o oleiro. O homem é como o barro e Deus é o oleiro. E muitas vezes o barro quer mandar no oleiro, quer anular a vida e a existência do oleiro. Quero dizer, você que quer tirar Deus da vida, não existe vida sem Deus. Pare de se enganar. Que caia a máscara do entendimento e que Deus tenha misericórdia. Principalmente desses líderes que, pelo poder que têm, pela posição que estão e foram colocados, estão usando e abusando da autoridade que eles têm. Que Deus tenha misericórdia. Mas não esqueçamos, cada um vive os resultados das escolhas. Só que, meus queridos, não é agora a recompensa. A vida é eterna. Mas já quero lhes dizer que a prática do bem, desde agora, já tem recompensa. Desde o agora, existe recompensa. O mal, a pessoa até pode se sobressair sem ter vindo ainda, mas como a vida é eterna, tudo que o ser humano semeia, ele vai colher. A lei da semeadura, ela é imutável. Ela é irrevogável. A lei da semeadura, ela não se compra com dinheiro e não tem remédio para anular e mudar resultados. Pense, repense. Não existe vida sem Deus. Deus, mas por que então acontece isso, aquilo? Deus respeita o livre-arbítrio, as livres escolhas. Eu sou o que sou pelas escolhas que fiz. E por que o Senhor pede que o homem seja humilde? Quando eu não tenho capacidade de escolher, eu tenho que me submeter, ser humilde o suficiente para aprender com quem sabe. Este é o caminho. Esta é uma verdade incontestável, que ninguém poderá anulá-la. Deus abençoe. Como hoje é segunda-feira, nós temos muitas feiras ainda na semana e vai alimentando-se da palavra para você cuidar melhor da sua vida. Deus abençoe.